Olá, meus queridos amados, estamos dando início a uma série de pregações semanal. Hoje nós estamos iniciando aqui a nossa primeira ministração semanal e eu quero dizer para vocês, fique atento ao que o Espírito Santo vai trazer aos nossos corações. A ministração de hoje nós vamos falar sobre fé, fé para cura. Então eu convido a vocês estar atento, ficar atento no que Deus vai falar aos nossos corações. Lá em Mateus, começando por Mateus 6,33, a partir do versículo 33, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? É você deixar as primícias de Deus em primeiro lugar. É você acordar de manhã e dar o primeiro bom dia ao Espírito Santo. É você deixar Deus em primeiro lugar em todas as coisas da sua vida. No trabalho, na sua casa. Deixa eu te falar, quando você se acorda de manhã, você dá o primeiro bom dia para sua esposa, para o seu filho? Você vai primeiro olhar o WhatsApp ou você dá o primeiro bom dia para o Espírito Santo? Então, Mateus 6,33, nós precisamos viver. Nós não podemos ser simplesmente alguém que prega, mas sim que nós vivemos aquilo que a gente pregamos. Então, convido a você a buscar mais relacionamento com o Espírito Santo, buscar mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é uma pessoa, Ele quer falar com você, Ele sente o desejo de falar comigo e com você. Então, crie um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, porque Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Então, queridos, isso é importante. Quando a gente deixa a primícia para Deus, aí as demais coisas Ele vos acrescentará. Mas como o tema da ministração é fé para a cura, gostaria que vocês que estivessem assistindo essa ministração aí, vocês também acompanhassem aí na sua Bíblia, aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver. Lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22, diz, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Estou lendo aqui o 24, eu vou voltar um pouquinho aqui para o 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém, preste atenção que a palavra de Deus diz, se alguém, qualquer um que disser a este monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. E o versículo 24 diz, por isso vos digo que tudo, a palavra de Deus está dizendo, tudo quanto em oração pedi, crê que recebeste, e será assim convosco. Então creia, amado, creia somente, declare. A palavra de Deus diz, é declarando, falando e vendo. Então você precisa ver, não pelos seus olhos físicos, mas sim pelos olhos espirituais, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Lá em Marcos 11, 23, é muito claro quando a palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê. Se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, então você precisa crer. Você precisa declarar, mesmo seus olhos físicos não estão vendo, mas pelos olhos espirituais você precisa declarar, porque essa palavra funciona, essa palavra é a verdade. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então creia somente e declare. Agora para isso você precisa entender, para isso você precisa primeiro viver Marcos 11, 23 e em seguida, mas você precisa permitir a renovação da sua mente. Eu conheço muitas pessoas que estão na igreja e não estão vivendo o extraordinário de Deus porque não permitiu ainda a renovação da sua mente. Lá em Romanos 12, 2, diz, lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo, eu vou ler a partir do versículo 1. Rogo vós, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, porque vós sois de Deus. Lá no versículo 2 diz, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, preste atenção que o versículo diz, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus está sendo muito claro para mim e para você.
precisamos renovar a vossa mente. Porque se você não renovar a sua mente, você não vai viver o extraordinário de Deus. Agora, quando você renova a mente pela fé, aí você toma posse de tudo aquilo que Deus já deixou escrito nas Escrituras, para mim e para você. Renovar a mente é você estar todos os dias buscando a palavra de Deus. Paulo diz lá nas suas cartas, diz, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo ainda falando, diz, todo dia meditai na minha palavra, dia e noite. Presta atenção, a Bíblia está dizendo que nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite. Porque o que alimentar mais é o que vai vencer. Então, quando você alimenta mais o Espírito, você está cada vez mais próximo do Senhor. Quando você alimenta o Espírito, você cada vez está mais íntimo. Você está buscando uma intimidade com o Espírito Santo. Você está ouvindo a voz de Deus. Você precisa entender isso, que relacionamento precisa de dedicar e investir tempo. Então, invista tempo nas coisas de Deus. Invista tempo lendo a Bíblia. Invista o seu tempo dedicando ao Senhor. Eu convido a você, muitas pessoas, é muito importante a gente entender o dizimar. Dizimar e ofertar está na Bíblia, mas eu convido a você a dizimar do seu tempo para o Senhor. Você dizimar, você investir tempo no Senhor, porque aí você vai estar cada vez criando um relacionamento com Deus, criando um relacionamento de intimidade com o Senhor. E deixa eu dizer mais para você, queridos, amados, quando a gente cria um relacionamento com Deus, Ele começa a nos revelar aquilo que está lá em Romanos 12, 2. Preste atenção que na parte B do versículo, ele diz, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você só vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você renovar a mente. Se você não renovar a mente, você não vai usufruir do pacote da salvação. Porque no pacote da salvação, amado, existe algo que você ainda não conheceu. E você só vai conhecer quando você renovar a sua mente, para poder você tomar posse daquilo que Deus já deixou disponível para mim e para você. Lá em Efésios, a partir do versículo 18, diz, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito e vigiando. A Bíblia diz que nós precisamos orar no Espírito e precisamos vigiar quais são as propostas que estão vindo para você. Você só vai entender quando vem de Deus, quando você está com intimidade com o Espírito Santo. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, aí você vai saber o que é que vem de Deus e o que é que vem do inimigo. Porque eu vou te falar uma coisa, amado, o inimigo também manda proposta. Satanás também manda proposta. Mas você precisa ser muito seletivo, você precisa filtrar aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do inimigo. E para a gente ter esse entendimento do que vem de Deus, nós precisamos ter uma mente renovada, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos ter relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus é muito clara, quando ele diz, buscai e meditai dia e noite na minha palavra. Eu quero dizer para vocês, amados, sobre fé. A fé é o firmamento de coisas que não se vê, mas você crê. E é crendo, falando e vendo. Crendo, falando e vendo. Falando sobre fé, queridos, que o tema dessa ministração é fé e cura. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem fé, isso mostra que você está agradando a Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A fé, ela move uma montanha. A fé, ela chama a existência daquilo que você não está vendo, de que eu não estou vendo, mas pela fé eu abro as portas do céu, eu chamo a existência daquilo que não existe e passa a existir, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E nós precisamos declarar. A palavra de Deus diz que nós precisamos declarar. É declarando, falando e vendo. Deus construiu o céu e a terra falando. Ele diz, haja sol e houve sol. Então nós precisamos entender que você precisa declarar. Eu não sei o que é que você vem orando, eu não sei o que é que você vem pedindo, mas eu quero dizer para você, declare, declare. Declare o que você quer receber, declare o que você quer ver, declare o que você quer tomar posse, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é o alimento espiritual que nós precisamos todos os dias para a nossa vida, para a gente viver uma vida de fé, de prosperidade. Porque prosperidade, deixa eu dizer para você, prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é simplesmente um complemento da prosperidade. Dinheiro é só uma consequência. A prosperidade é você ter uma família.
nos caminhos do Senhor. Prosperidade é você ter um relacionamento de intimidade também com a sua família. Prosperidade é você ter uma saúde divina. Prosperidade é você ter prosperidade em todas as suas áreas, inclusive nas áreas financeiras. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja próspero em todas as áreas, para que você conte os feitos dele. E eu quero dizer para vocês, amados, a minha vida, hoje eu posso dizer que eu sou um homem próspero em todas as áreas. Na saúde, na família, na vida financeira, em todas as áreas eu vivo e tomo posse daquilo que Deus prometeu para mim. Sei que não foi fácil no início, mas hoje eu vivo prosperidade em todas as áreas. E uma das prosperidades que eu quero falar aqui para vocês é sobre a cura divina. A cura divina está disponível para mim e para você. Porque a cura divina está lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. A Bíblia diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e levou sobre si, e nos reputava por aflito e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero dizer para vocês, amados, eu quero contar um breve testemunho aqui. Eu quero contar um breve testemunho da minha vida. Eu sofri um infarto fulminante, onde a medicina disse que eu não sobrevivia. 11 cardiologistas disseram que eu não sobrevivia. Esses laudos dos 11 cardiologistas até hoje não foi fechado, porque a medicina disse que eu não sobrevivia. Mas quem sabe que Deus confunde a medicina? Quem sabe que Deus confunde a medicina? E deixa eu dizer para vocês, queridos, a minha vida é um milagre. Deus me deu 2 livramentos de morte visto. Eu estou falando visto, fora os que Ele me dá livramento todos os dias na minha e na sua vida. Mas eu quero dizer para você que eu tive 2 livramentos de morte, onde a medicina até hoje não fechou o meu laudo médico. Um infarto fulminante num jovem de 37 anos. Está aí na internet, se você for consultar, você vai ver. Diz que a maior dor do mundo é a dor de um infarto abaixo de 40 anos. Eu tinha 37 anos quando aconteceu esse infarto. E a medicina disse que eu não sobrevivia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu venci esse infarto. Esse infarto aconteceu na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eu estava jantando em casa com a minha esposa. Para a honra e glória do Senhor. E eu quero dizer mais para você, querido. O inimigo não desiste, não. Eu venci o infarto. Mas na hora que eu venci o infarto, a médica, doutora Márcia, na realidade, foi ela que me deu o laudo médico em Caruaru e disse que pro resto da vida eu ia ter que tomar 21 comprimidos. 7 de manhã, 7 meio-dia e 7 à noite. Eu não poderia mais pegar um peso nem de 2 quilos. Eu não poderia mais trabalhar, eu não poderia mais praticar exercício, que eu amo praticar exercício. Então aquelas coisas que eu mais gostava de fazer, o inimigo me deu um laudo através da medicina, querido, que eu não poderia mais fazer. E como eu sou obediente, eu ainda passei um tempo tomando esses comprimidos, 7 de manhã, 7 meio-dia e 7 à noite. Mas chegou um tempo, querido, que o Espírito Santo falou comigo, disse: está na hora de parar, porque você sabe que as coisas de Deus é com ordem e decência. Eu tomei os comprimidos, cumpri os princípios, mas chegou um tempo que o Espírito Santo disse: comece a parar. E era 21, parei para 19, depois diminui para 17, isso com a direção do Espírito Santo, tá? Depois para 15, e hoje eu quero dizer para vocês, eu não tomo nenhum comprimido. Eu não sinto andor de nada. Eu não sinto andor de nada, queridos. Meu coração foi afetado 42,9%, tá nos laudos. Está nos laudos médicos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, amado. Hoje eu não tomo nenhum comprimido. Eu não sinto andor de nada porque eu tomei posse da cura divina. A Bíblia diz que Deus deixou disponível cura divina para mim e para você. Então tome posse da sua cura. Viva essa cura divina na sua vida. Tome posse daquilo que Jesus já conquistou lá na cruz. Para mim e para você. Eu não sinto andor de nada. Hoje eu pratico exercício, voltei a gerenciar, administrar todas as minhas empresas de novo. Hoje eu tenho mais negócio do que antes, mas só que eu quero dizer para você, hoje eu trabalho menos do que antes, porque eu entendi que eu não preciso correr atrás de prosperidade, eu não preciso correr atrás de dinheiro, mas sim, eu preciso deixar o que está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Quando eu entendi, amado, que a primícia é de Deus, que eu busco o reino, que eu prego a palavra, que eu conto o meu testemunho, que eu tenho certeza que você aí também tem por pequeno que seja, você tem um testemunho para contar. Porque a Bíblia diz que nós precisamos contar o nosso testemunho.
Testemunho da mulher do fluxo de sangue até hoje vem sendo transformador na vida de pessoas. Testemunho de Jesus, testemunho de vários homens da Bíblia, até hoje vem transformando. Então conta o seu testemunho. Não esconda aquilo que Deus disse que é para você contar. A Bíblia diz que nós temos que contar as boas novas. Que é as boas novas, contar os feitos de Deus na minha vida e na sua. Então conte. Hoje eu tenho cura divina. Hoje eu vivo cura divina na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu tomei posse daquilo que é meu. Eu não sinto andor de nada. Eu não sinto um andor de nada. Sabe por quê, queridos amados? Porque eu entendi que essa palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E quando você entende, renova a sua mente, você vive o extraordinário de Deus. E hoje eu posso dizer que eu vivo o extraordinário de Deus em todas as áreas da minha vida. Saúde divina, família linda, prosperidade financeira. Queridos, a prosperidade, ela precisa ser em todas as áreas. Ela é necessário que você tome posse em todas as áreas. Se você ainda não está vivendo essa prosperidade que a Bíblia nos ensina, eu convido a você a meditar mais na palavra, a criar mais relacionamento com Deus, a buscar mais intimidade com o Espírito Santo, a meditar na palavra de Deus dia e noite, porque quando você medita, o Espírito Santo vai lhe dando as direções por onde você deve seguir. Então, precisa você entender isso, porque comunhão precisa de tempo, você precisa dedicar tempo ao Senhor. E eu quero dizer mais para vocês, querido. Eu fui um encontro da Donep Internacional no Rio de Janeiro, e ali naquele momento ali, amado, uma unção poderosa que estava naquele lugar, Deus usou um homem de Deus que eu nunca tinha visto, também não me conhecia, e ele chegou até mim e colocou a mão no meu coração e disse: Deus está te dando um coração novo. E eu quero dizer para vocês, queridos, o Deus que me deu a vida é o Deus que me deu um coração. O Deus que te deu a vida é o Deus que vai restaurar. Não importa o que você esteja passando, não importa o que a sua família esteja passando, mas se você declarar com fé, crê e recebe a tua cura, recebe a tua prosperidade, recebe a tua transformação. E eu quero dizer mais para vocês, amados. Depois que eu recebi essa palavra, essa palavra que Deus me entregou no Rio de Janeiro, amado, isso foi tão forte que eu tomei posse daquilo que era meu. Quando eu voltei, até então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha um momento com o meu pai, no meu devocional, todos os dias, de 1h30. Mas quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, Deus falou para mim, através do Espírito Santo, que eu estava dedicando pouco. E eu entendi que realmente eu dedicava muito pouco ao Senhor. E quando eu retornei lá, eu comecei a dedicar 3 horas por dia. Hoje eu tenho uma comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra de 3 horas por dia. 3 horas por dia. Eu me acordo todos os dias cedinho, de madrugada, 3h30 da manhã, e medito na palavra, estudo na palavra, medito no momento de comunhão, que é o meu momento devocional. E isso é o que me fez levar à prosperidade do Senhor. Porque eu entendi que primeiro é o reino de Deus, primeiro é a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Então eu digo a você que está me assistindo aí, eu digo a você que está me acompanhando aí nas redes sociais, você vai ver o que Deus fez na vida de um homem, que antes eu conhecia essa palavra, eu só tinha dinheiro, que seja, eu era tão pobre que só tinha dinheiro. Eu trabalhava 18 horas por dia, mas eu não tinha paz. Eu não tinha saúde, a ponto de chegar, destruir família, destruir a vida financeira, destruir a saúde. Mas quando eu conheci essa palavra, que eu passei a viver essa palavra, Deus restaurou tudo isso para mim. Deus restaurou e me deu muito mais do que eu perdi antes. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo, a Bíblia diz que é jaz do maligno. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Eu voltei a trabalhar, voltei a gerenciar minhas empresas, mas eu nunca prosperei. As minhas empresas nunca prosperaram como elas prosperam hoje, porque eu deixei em primeiro lugar o reino de Deus. Eu passei a viver essa palavra em todas as áreas da minha vida, dentro de casa, na igreja, no trabalho, aonde eu estiver. Eu vou pregar essa palavra de Deus, eu vou anunciar esse evangelho, eu vou dizer o que Jesus fez na minha vida, porque Ele está pronto para transformar a tua vida também. Então é só você tomar posse daquilo que é seu, é só você tomar posse daquilo que Jesus já conquistou lá na cruz, amado. Aquela morte de Jesus não foi em vão. Quando ele morreu lá na cruz, Ele morreu por mim, por você. Ele morreu por mim, por você. Ele derramou o sangue lá na cruz por mim, por você. Então
seja negligente daquilo que Jesus pagou um preço por mim e por você. Não seja negligente daquilo que Jesus derramou o sangue lá na cruz. Quando ele morreu lá na cruz, ele levou sobre si. Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Está escrito lá em Isaías 53. Eu não estou falando algo que não está na Bíblia, eu só estou falando algo que está nas Escrituras. E você precisa viver. Deus quer que você viva esse extraordinário de Deus. Agora você precisa largar hábitos, costumes antigos, algo que não te leva a aproximar de Deus. Tudo aquilo que afasta de Deus, deleta. Tem pessoas na sua vida que você precisa se afastar. Tem algo do seu passado que você precisa jogar fora. Não tem como você viver o novo se você não jogar o velho. Não tem como você viver o novo se você não largar hábitos e costumes. Não tem como você viver o novo se você não abrir mão do velho passado. E do velho que eu estou dizendo é aquele que não edifica, é aquele que não te faz bem. Eu quero dizer para vocês, amados, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então creia somente, creia, tome posse daquilo que é seu. Porque a palavra de Deus diz, amados, que nós precisamos entender o que é nosso por direito. Você é herdeiro de Deus e você é co-herdeiro em Cristo Jesus. Você precisa entender que você é herdeiro de Deus e você é co-herdeiro em Cristo Jesus. Ele venceu. Ele pisou a cabeça da serpente lá em Efésios capítulo 1. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1. Eu quero ler para você em Efésios capítulo 1 a partir do versículo 15. Ali o apóstolo Paulo orando para os Efésios, orando para os homens de Deus, mulheres de Deus. Ali nos Efésios ele diz: não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Presta atenção que Paulo estava orando por homens e mulheres de Deus. E eu estou falando aqui para homens e mulheres de Deus. Ele disse: não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mas eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda a vocês, a mim e a você, espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos. Presta atenção que Paulo está dizendo: iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança, a razão do vosso chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está dizendo: ei, eu oro para que Deus conceda um espírito de sabedoria. Está ali faltando sabedoria. Não é a sua inteligência, não é a sua faculdade, é a sabedoria que vem de Deus. Então, peça sabedoria a Deus, que a Bíblia diz que é sabedoria, peça. Peça sabedoria para você ser um bom gestor do seu negócio. Peça sabedoria a Deus para você ser um bom pai de família, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom filho. Peça sabedoria a Deus para você ser uma boa esposa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, quando Paulo está orando para o povo dos Efésios, ali ele está dizendo: eu oro para que Deus, o vosso Senhor Jesus Cristo, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança, a razão do vosso chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deixa eu te falar, muitas das vezes você está na igreja, mas está se tratando como um religioso. Quando Paulo estava orando ali para o povo dos Efésios, ele dizia: ó, vocês estão congregando, vocês estão lendo a Bíblia, mas está faltando sabedoria em vocês. É as Escrituras que falam, lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Paulo diz: eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda a vocês espírito de sabedoria, iluminando os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança, a razão do vosso chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos. E se você for nos versículos mais abaixo, ele diz: o qual exerceu Cristo ressuscitado dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Presta atenção, Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Por isso que você tem que tomar posse da sua cura. Por isso que você tem que tomar posse da sua prosperidade. Por isso que você tem que tomar posse daquilo que é seu. Porque quando você não toma posse, o ladrão vem e rouba. E como é que eu vou saber dessa posse, Sidney Cordeiro? Consultando as Escrituras, lendo a Bíblia, estudando, investindo tempo nas coisas de Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara, é a verdade. O qual exerceu Cristo ressuscitado dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima. A Bíblia está dizendo que Jesus está acima
de todo principado, de toda potestade. Presta atenção, amado, o que é principado e potestade? Enfermidades, potestades, tudo aquilo que vem de Satanás, Jesus está acima. Ele pode até ter poder, mas tem um que está acima dele. O Todo-Poderoso está sentado à direita de Deus Pai. Então a Bíblia diz, o qual exerceu Cristo ressuscitado dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e de todo nome que se possa referir. Não só no presente século, ele está dizendo, não só hoje, mas também no vindouro, mas também amanhã, mas também daqui a 30 dias, sei lá, amados. Não saia da posição, deixe Satanás debaixo do seu pé, porque Jesus pisou na cabeça da serpente. A Bíblia diz que ele está acima, ele pisou na cabeça da serpente, ele venceu. E no versículo 22, se você for lá em Efésios capítulo 1, no versículo 22 ele diz, o qual exerceu Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele ressuscitou dentre os mortos. No versículo 22 diz, ele deu à igreja essa autoridade. Quem é a igreja? Eu e você. Você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo aqui na terra. Nós somos os pequenos cristos aqui. Então tome posse, porque Jesus, o ministério dele aqui na terra foi de aproximadamente 33 anos e meio. Especificamente a Bíblia não diz, mas entre 33 anos e meio. Então a Bíblia diz que ele subiu e está sentado à direita de Deus Pai. E ele deixou escrito nas Escrituras, disse, aquele que crê em mim fará obras maiores. Por que Jesus disse que aquele que crê em mim fará obras maiores? Porque nós estamos mais tempo aqui na terra. Porque nós estamos mais tempo aqui, nós temos mais tempo de fazer aquilo que ele só passou 33 anos e meio aqui. O ministério dele começou com 30 anos. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Cristo, que está lá em Mateus, foi quando ele foi convidado, Maria e José foi convidado para um casamento, faltou vinho, e ali Maria falou com ele, e ele ali transformou a água em vinho. Então o ministério de Cristo começou dos 30 anos em diante. Então foi aproximadamente 3 anos e meio somente. O que é que Jesus deixou escrito nas Escrituras? Aquele que crê em mim fará obras maiores. Jesus está dizendo para você, aquele que crê em mim fará obras maiores. Então o que é obras maiores? É você dedicar mais tempo. É você dedicar mais tempo nas Escrituras, é você ler a Bíblia, é você tomar posse daquilo que é seu. Porque Deus quer te usar na vida de pessoas. Deus quer te usar para que você seja a transformação da sua casa, a transformação da sua família, a transformação da sua empresa, onde você é gerente ou onde você é funcionário. Porque a Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas têm que desaparecer. Então tome posse, essa é as obras maiores que Jesus está dizendo, aquele que crê em mim fará obras maiores. Então você e eu que já recebeu o Espírito Santo, nós somos os pequenos cristos aqui na terra. Nós temos que continuar aquilo que Jesus começou e fez um trabalho muito bem feito, excelente, porque eu e você só estamos aqui porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eu e você só estamos aqui porque teve alguém que morreu por mim e por você quando ele foi pregado lá na cruz. Não seja negligente. Não seja covarde, seja aquilo que Jesus deixou em você e eu para ser. Pequenos Cristos, a diferença onde nós chegar, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, anunciar essa palavra. A Bíblia diz que todos nós, pela fé, iremos prestar conta de tudo que Jesus nos confiou. Então continue, não desista, seja fervoroso. Seja diferente, seja alguém que a sua família vai chegar e vai dizer, eu quero ouvir um conselho seu, eu quero ouvir uma palavra sua, porque sua vida é diferente, eu quero viver essa vida que você vive, eu quero saber o que Deus é esse que tu serve. E você vai chegar para ele e vai dizer, Jesus, foi ele que morreu na cruz por mim, foi ele que morreu na cruz por você. Então, queridos, ande no Espírito. Viva em Espírito, como está lá em Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo lá em Gálatas diz, os frutos do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz, os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia diz que os frutos do Espírito, e eu e você precisamos tomar posse dos frutos do Espírito. Você precisa ter domínio em tudo que você faz. Você precisa ter domínio nas suas decisões. Você precisa ter um equilíbrio emocional. Claro, primeiro você permite a renovação da mente para depois você viver. Porque se você não permitir a renovação da sua mente, você não vai ter domínio próprio. Porque o seu emocional vai estar muito debilitado. E eu quero dizer para você, queridos, queridas, que estão me assistindo,
que estão me acompanhando nas redes sociais. Continua, porque eu quero dizer uma coisa para você. Até Jesus voltar, eu vou estar anunciando esse evangelho. Até Jesus voltar, eu vou trazendo as boas novas que Deus trouxe para a minha vida e trouxe para a tua vida. Eu quero dizer para vocês, andar no Espírito é viver em Espírito. Está lá em Gálatas. O apóstolo Paulo diz, andar em Espírito e viver em Espírito. Quem anda em Espírito não está sobre a lei. Quem anda em Espírito não haverá dano. Quem anda em Espírito não anda ansioso. Quem anda em Espírito tem domínio próprio. Então, viva em Espírito e ande em Espírito. Porque aí você vai ter o domínio próprio na hora de tomar as decisões. Você vai ter o domínio próprio em tudo e em todas as áreas. Nada vai tirar você do equilíbrio. Nada vai tirar você daquilo que Deus lhe colocou. Não saia da posição. Não saia da sua posição que Jesus conquistou para mim e para você. Tome posse daquilo que é seu. Por direito. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é rei e sacerdote de Cristo. Você tomou posse daquilo que Jesus lhe deu. Porque se você não tomar posse, o ladrão vai roubar. Agora, quando você toma posse, quando você diz, é meu, ninguém leva, aí sim, amado, você vai viver o extraordinário de Deus em todas as áreas. E eu quero dizer para você, queridos, essa ministração é a primeira de muitas. Todas as semanas, nós vamos estar apresentando aí nas minhas redes sociais, lá no meu canal do YouTube, uma ministração semanal, falando do que o Espírito Santo vai trazer no meu coração. Não vou dizer o tema para você porque não sou eu que determino o tema, mas sim o Espírito Santo. Toda semana, acompanhe nas minhas redes sociais que nós vamos estar postando aí ministrações semanal para edificar a sua vida e a minha vida. Eu quero orar com você. Pai, eu te rendo graças, Senhor. Te rendo graças, meu Deus, por esse momento. Te rendo graças por essa palavra, Espírito Santo, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu te rendo graças, Pai, por essa palavra poderosa, essa palavra que não volta vazia, Senhor. Eu te rendo graças por cada um que está assistindo, Pai, essa ministração, cada um que a Tua palavra está chegando agora ao coração dele. Eu declaro em nome de Jesus arrependimento, eu declaro em nome de Jesus o Espírito Santo incomodando essas pessoas que estão ouvindo essa live agora, Pai, essa ministração, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu declaro transformação na vida dele, eu declaro transformação na vida dela, eu declaro todas as orações que ela vem fazendo, que o Senhor recebe, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, alinhamento em todas as suas áreas. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, elas vivendo o extraordinário que o Senhor deixou escrito para mim nas Escrituras. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, transformação. Todos vivendo o extraordinário de Deus, porque o Senhor é o Deus fiel e o Senhor cumpre com a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Convido a vocês para estar nos acompanhando aí nas redes sociais. Estamos lançando aí toda semana ministrações da Palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Gratidão a todos vocês e até a próxima.